Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo 25. Salmo 25. Salmo 25. Nós sabemos que os Salmos têm diversos autores, mas o mais conhecido talvez seja o Salmo de Davi, e esse Salmo é um Salmo de Davi. Nós temos Moisés, Asaf, Salomão, mas esse é um Salmo davídico. E o Salmo 25 vai nos falar que a esperança em Deus não nos decepciona. Acompanhe comigo a leitura aí. A partir do versículo 1, diz o salmista: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembre-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. A nossa esperança está no Senhor, irmãos. Quando a gente lê esse salmo aqui, a gente percebe que o salmista aqui vai retratar a nossa vida como uma jornada. E de fato é uma jornada. Uma jornada que nós não podemos completar sozinhos. O salmista retrata esse salmo aqui, 25, nós conseguimos ver a nossa vida como uma jornada. E nós não podemos completá-la sozinhos, como eu disse, na força do nosso braço, segundo a nossa vontade, confiando em nós mesmos, pela nossa própria conta, nós não podemos, irmãos. É uma jornada que temos aflições. O salmista retrata aqui a nossa vida nesse salmo. E na vida nós também passamos por adversidades, temos tempestades. Eu não sei como foi o seu ano de 2024. Às vezes você planejou muitas coisas, teve muitos planos, teve muitos projetos, sofreu muito. Eu não sei como ou o que você tinha planejado lá em janeiro, fevereiro, março de 2024. Às vezes você planejou muitas coisas e chegou setembro, outubro, novembro, as coisas não aconteceram conforme você tinha planejado. Isso, irmãos, porque nós não temos o controle da nossa vida. Às vezes você planejou, colocou no papel, quis estruturar a sua vida para andar de determinada forma, mas passaram-se os meses, irmãos, e veio a tempestade, veio a tribulação, veio as circunstâncias, moveu aquela circunstância e você não desfrutou daquilo que você tanto planejou, irmãos. Por quê, irmãos? Nós não temos o controle do amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. O que nós fazemos? Nós confiamos. Nós até planejamos, mas nós não podemos ter a certeza. E às vezes,
Você planejou tanta coisa e você se frustrou porque aquilo não aconteceu. Você planejou, tinha objetivos, mas você não teve ali nas suas mãos aquilo que você tanto planejou, e às vezes você ficou decepcionado. E às vezes até mesmo decepcionado com Deus, irmãos. Mas aí é o nosso erro, porque nós aprendemos aqui com o Salmo 25 que Deus não decepciona, irmãos. E talvez nós ficamos decepcionados com uma imagem que nós criamos de Deus. Às vezes nós achamos que Deus é o lâmpada, como é que é aquele gênio da lâmpada, irmãos? Que nós pedimos uma coisa a Deus e tem que acontecer daquela forma exata. Que nós pensamos, planejamos, nós damos ordem a Deus, irmãos. Mas nós experimentamos isso ao contrário, porque nós sabemos que muitas coisas que nós planejamos não acontecem daquela forma, daquela maneira, irmãos. E às vezes nós ficamos decepcionados com Deus, mas não com Deus, porque Deus não decepciona, mas sim com uma imagem que nós criamos de Deus, daquele Deus que nós criamos, daquele Deus que nós construímos, não o Senhor dos senhores, não o Rei dos reis, irmãos. Porque nós aprendemos que sabe que Deus, Ele não nos decepciona. Talvez nós buscamos tantas coisas esse ano, irmãos, e esquecemos de esperar em Deus. Nós esperamos nas pessoas, nós esperamos na nossa conta bancária, nós esperamos na nossa profissão, mas não esperamos em Deus, e nós culpamos a Deus, sendo que nós nem esperamos nele, irmãos. Sendo que nós nem confiamos nele de fato, como deveríamos ter confiado. E esse salmo nos ensina como que nós devemos confiar em Deus. Como que deve ser a nossa confiança em Deus. O salmista diz no Salmo 1, no versículo 1: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Perceba que o salmista aqui dirige seus desejos e orações exclusivamente a Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele não, irmãos, deixa a sua mente, ou entrar na sua mente, ou encher a sua mente, ou ter esperanças incertas e várias, irmãos. Ele não depende do auxílio do mundo. O salmista aqui, ele não depende ali da virada do ano, da virada da política. Às vezes nós achamos que a nossa vida vai mudar somente por virar o ano, irmãos. Estava conversando com o irmão aqui hoje de manhã e falou assim: o que mudou da sua vida de ontem, não, do dia 31 para o dia 1º, irmão, da virada do ano? Eu falei: nada. Às vezes nós criamos algo na nossa mente que assim, virou o ano de vida nova, irmãos, mas não. Quem transforma a nossa vida é somente o Senhor, irmãos. E a nossa vida será transformada se de fato quisermos que seja transformada, irmãos. E nós vemos o salmista aqui que ele eleva a alma dele ao Senhor. Ele não depende da virada do ano, ele não depende da virada da economia, ele não depende de uma realização pessoal, ele eleva a alma dele ao Senhor. Ele não se deixa emaranhar pelas fascinações do mundo, antes ele eleva a sua alma a Deus, irmãos. Eu estou falando aqui que o salmista está nos ensinando a como devemos ter esperança e em quem nós devemos ter esperança. O salmista ele começa: eu elevo a minha alma a Deus. A Deus. E o versículo 2 ele fala: em ti confio, ó meu Deus. Quando nós elevamos a nossa alma a Deus, quando nós iniciamos o nosso ano, e no decorrer do nosso ano nós continuamos elevando a nossa alma a Deus, esperando em Deus, o que sai da nossa boca, irmãos? Em ti, Senhor, confio, ó meu Deus. Como causa de elevar a nossa alma a Deus, escute, irmãos, como causa de ter uma prática de elevar a nossa alma a Deus, como consequência de não ser levado de um lado para o outro pelas distrações desse mundo, como consequência de não ser levado de um lado para o outro por causa da sua conta bancária, como consequência de não ser levado de um lado para o outro por causa da economia, mas sim por ter elevado a sua alma a Deus, a nossa boca se enche de júbilo, irmãos, e o nosso coração de esperança, de modo que a gente só tem a motivação de clamar a Deus e falar: em ti confio, ó meu Deus, irmãos. Porque quanto mais nós confiamos, quanto mais nós esperamos em Deus, quanto mais nós elevamos a nossa alma a Deus, mais em Deus nós confiamos. Irmãos, se nós tivermos uma prática de elevarmos a nossa alma a Deus, irmãos, nós iremos confiar mais. Se nós tivermos uma prática da nossa vida, irmãos, de elevarmos, de esperarmos mais em Deus, mais esperança nós iremos ter.
Agora, se nós olharmos, irmãos, para a novela das 7, se nós olharmos, irmãos, para aquela série lá que as coisas são meio esquisitas ali, irmãos, e basearmos a nossa vida, irmãos, no reality show, irmãos, não vai dar certo. Agora, se nós elevarmos a nossa alma a Deus, irmãos, nosso coração vai encher de esperança. Se nós levarmos a nossa alma a Deus, nosso coração vai se encher de confiança, irmãos. Olha o versículo 2 ainda. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, ou não deixes que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, versículo 3, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, nenhum dos que esperam em ti ficará envergonhado. No final do versículo 2 aí, ele induz a Deus a ter compaixão dele por causa de seus inimigos. E no versículo 3 aí, ele declara que ninguém que espera no Senhor será envergonhado. Ninguém que espera no Senhor ficará decepcionado. Essa era a esperança de Davi e deve ser a nossa também. Começar o ano e terminar o ano esperando no Senhor. Agora você está assim, pastor, mas ok, eu devo esperar no Senhor. Você está falando assim, mas está muito assim vago. Eu sei que eu devo esperar no Senhor. As pessoas sabem que devem esperar no Senhor. Se você sair aqui fora e perguntar a um ímpio aqui, você deve esperar em Deus? Fala, devo demais. No diabo que não deve esperar. Todo mundo vai falar que deve esperar no Senhor e tem consciência disso, mas como que é isso na prática, irmãos? Como que é esperar no Senhor de fato na prática? E a partir do versículo 4 aí, ele nos ensina, irmãos, que nós devemos esperar no Senhor de no mínimo 4 maneiras. A primeira maneira que nós devemos esperar é em obediência. Olha o versículo 4. Diz o salmista: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Nós esperamos no Senhor, mas como que eu espero no Senhor? Obedecendo o Senhor. Como que eu espero o Senhor? Obedecendo a palavra do Senhor, de modo a ter a palavra do Senhor em meu coração, a ter a palavra do Senhor impressa, guardada no meu coração, e como consequência de guardar a palavra de Deus no meu coração, a minha atitude ser outra, e eu obedecer ao Senhor. Como consequência de esperar o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, ter a palavra do Senhor em meu coração, ter as minhas atitudes transformadas, ter uma nova disposição para viver, irmãos. Eu espero no Senhor, mas não espero de qualquer forma. Eu espero obedecendo. Espero tanto obedecendo que lá em casa a minha relação com minha esposa vai ser de uma forma. Espero tanto obedecendo que lá no serviço as minhas relações serão de outra forma. Por quê? Porque eu espero obedecendo a palavra do Senhor. Eu espero tendo a palavra do Senhor guardada em meu coração, de modo a ter mais convicção das promessas dEle. Lembrar da palavra do Senhor quando vier a adversidade. Lembrar da palavra do Senhor quando vier o dia mau, irmãos. Será que nós não iremos viver dia mau aqui no ano de 2025, não, irmãos? Aflição, irmãos, dificuldade. Irmãos, isso acontece para todo mundo. Nós que somos cristãos, nós somos diferentes. A vida do cristão não se desenrola em um parque de diversão, irmãos. Por isso que nós esperamos no Senhor, mas esperamos em obediência. O que será de nós, irmãos, se nós andarmos aqui nessa terra, se em nossas aflições, ou melhor, se em nossa vida não tivermos a luz da palavra de Deus para iluminar os nossos caminhos? O que será de nós, irmãos, se a gente bater no peito aí, querer viver, querer trabalhar, querer executar, sem ter a luz da palavra de Deus para iluminar os nossos caminhos em meio a tanta escuridão, irmãos? Será que nós somos tão bons assim? Que nós não temos tempo para ler a palavra? Será que nós somos tão bons assim que nós saímos encarando a semana na força do nosso braço? Será que nós somos tão bons assim que nós somos melhor que o salmista que disse, no Salmo 1, que nosso prazer está na lei do Senhor, e nessa lei nós devemos meditar dia e noite? Será, irmãos, que nós somos tão bons assim, que nós devemos viver aí, sem considerar o Senhor nos nossos caminhos? Esperar no Senhor, irmãos, mas esperar em obediência. O versículo 5 aí, irmãos, ele continua falando: guia-me com tua palavra.
ou com a tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Olha o que o salmista fala: a minha esperança está em ti o tempo todo. Davi, irmãos, o salmista aqui, ele dependia de Deus com uma constância determinada. O salmista fala que ele dependia de Deus todo dia. Isso é olhar para Deus todo dia. Isso é pensar em Deus todo dia. Muitas vezes nós começamos a semana de janeiro, fevereiro. Depende do Senhor. Eu espero no Senhor, com aquela fé que as pessoas que estão ao seu redor falam assim: não, mas que homem cheio de fé, que mulher cheia de fé, eu estou com um plano, Senhor, eu confio no Senhor, eu estou com um plano, Senhor, eu espero no Senhor. E passa janeiro, fevereiro, março. Os planos conforme sua vontade começam a não acontecer. Aí chega no meio do ano, cadê, Senhor? Aí chega agosto, setembro, outubro, a casa desmorona. E nós, irmãos, iremos continuar esperando no Senhor em obediência? E nós, irmãos, quando os nossos planos não forem os planos de Deus para nós, naquele momento, continuaremos esperando no Senhor ou iremos andar na força do nosso braço, irmãos? O salmista, ele diz: a minha esperança está em ti o tempo todo. Nós esperamos em obediência, mas não só em janeiro, não só em fevereiro, não só, irmãos, é muito fácil obedecer ao Senhor com o microfone aqui na mão pregando para vocês, irmãos. É muito fácil obedecer ao Senhor no GC, no pequeno grupo. É muito fácil obedecer ao Senhor, irmãos, numa reunião de oração aqui. O salmista diz: dependo do Senhor todo o dia, irmãos. Esperar no Senhor obediência, lá na sua casa, lá no meio dos seus familiares, onde não tem nenhum cristão, é você, irmãos. Lá na faculdade, irmãos, esperar no Senhor com obediência lá, quando o mundo lá, acadêmico lá ao seu redor, está te zombando por você ser fiel a Deus. Eu falo: eu espero no Senhor aqui. Todo mundo está saindo, todo mundo está fazendo, acontecendo em você. Eu espero no Senhor, mas não espero de qualquer jeito, eu espero em obediência. Como a tua palavra me ordena a ser aqui no meio, como a tua palavra me ordena a ser aqui no meio dos meus familiares, como a tua palavra me ordena a ser aqui no mercado de trabalho, eu espero no Senhor, mas eu espero em obediência. E não é só lá na igreja que eu obedeço ao Senhor todo o dia, porque a minha esperança está em ti, não somente no dia de culto, a minha esperança está em ti, diz o salmista, o tempo todo. Irmão, muitas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Nós começamos a andar com o Senhor e nos esquecemos do Senhor ao passar do tempo, ao passar dos meses. O Davi disse: guia-me com tua vereda e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo, irmãos. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos ensina a sermos dependentes dEle, esperarmos nele o tempo todo, irmãos. Irmãos, é isso que vai fazer diferença na nossa vida. É isso que vai fazer diferença, irmãos. E não somente esperar no Senhor em obediência, mas também com arrependimento. Que olha o versículo 6 e o versículo 7. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Irmãos, Davi sabia quem ele era. Davi sabia que Deus sabia quem ele era, o que ele fez, o que ele faz. Davi sabia. Na verdade, Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece as nossas palavras antes que as nossas palavras nos cheguem à boca, irmãos. Deus conhece a motivação de eu estar aqui. Deus conhece a sua motivação para trabalhar, para se relacionar, para fazer tudo. Não adianta, irmãos. Não adianta se esconder de Deus, Ele conhece o nosso íntimo. E Davi sabia disso. Davi, sabendo disso, olha a oração que ele faz. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembre-se de mim, Senhor, porque tu és bom. Davi sabia que Deus o conhecia seus pensamentos. E enquanto Davi espera em Deus, clama a Deus por compaixão, por misericórdia, e é assim que nós devemos fazer, irmãos. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Ô Senhor, tenha compaixão de mim.
Como se Davi olhasse para ele mesmo e com tantos pecados percebesse que ele só está de pé porque Deus é bom. Nós só levantamos, irmãos, de manhã porque a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas, irmãos. Nós só levantamos de manhã, irmãos, porque Deus é bom, porque Deus é gracioso. Ele nos salva pela sua graça, irmãos, e Ele nos mantém pela sua graça. Se Deus fosse nos tratar, o pastor Matheus falou hoje de manhã, conforme nós merecemos, irmãos, o que nós merecíamos? Davi fala, lembre-te, Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor é bom. Nós devemos esperar em Deus em obediência, mas também em arrependimento, irmãos, em arrependimento. Tem um pastor que fala que ele pede perdão à esposa dele, a esposa dele fala assim, mas eu não estou pedindo perdão por quê? De manhã. Está pedindo perdão por quê? Não, mas na hora do almoço você vai saber. Espera aí que você vai saber. Irmãos, nós dependemos do Senhor, do perdão do Senhor, porque nós falhamos, irmãos. Nós somos falhos. Se o Senhor não tiver misericórdia, irmãos, de nós, não tivesse, porque Ele tem, quem seríamos nós hoje? Tanto é assim que Davi, após confessar, ele declara, irmãos, bom e justo é o Senhor, versículo 8, por isso mostra o caminho aos pecadores. É Deus quem mostra o caminho da obediência, é Deus que nos mostra. Nós não obedecemos a Deus por nós mesmos, tudo bem, irmãos, na prática ou à vista dos nossos olhos, é nós que damos o passo, mas nós dependemos de Deus até para obedecer a Ele. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus até para louvar a Deus, irmãos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós dependemos de Deus até para louvar a Deus, irmãos. O versículo 8 fala, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. É Deus quem abriu o seu coração e abriu o meu coração para estarmos aqui. É Deus, irmãos, que te toca por meio do Espírito dele quando você está pensando em tomar uma atitude errada. É Deus que te constrange, irmãos, e fala assim, olha, o caminho que você está indo não é o caminho que deveria ir. E a gente, desobediente, ainda faz. Mas não fazemos porque nós não sabemos, mas fazemos porque nós não obedecemos, irmãos. Porque se você está aqui, se você tem o Santo Espírito de Deus, Ele te orienta, Ele te instrui, Ele te dirige, e nós só continuamos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor porque nós somos desobedientes, não porque nós não sabemos, irmãos. Se temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos instrui. Se temos o Santo Espírito de Deus, Ele ilumina os nossos caminhos, irmãos. Se temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos incomoda para termos uma vida de oração. Se temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos incomoda para falar de forma diferente, para agir de forma diferente, irmãos. Só não fazemos porque somos muitas vezes desobedientes. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. É Deus que nos chama e nos ensina a uma vida cristã de retidão, e Ele faz isso. E graças a Deus por isso, porque se Deus nos deixasse andar por nós mesmos, irmãos. Você errou no passado, irmãos? Você falhou no passado, irmãos? E hoje você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Deus está nos dando oportunidade. Deus está nos dando uma nova chance. Mas eu errei ontem, pastor, eu errei antes de chegar no culto, eu errei demais. Tinha vários planos, vários projetos. Olha Deus nos dando oportunidade que é agora. De corrigir os nossos caminhos. De falar, Senhor, eu estava pensando em fazer algo, mas pelo Teu Espírito, o Senhor está me direcionando a fazer outro. E eu não vou desobedecer, irmãos. Por que nós experimentamos isso? Porque Deus é bom. Porque Deus Ele é misericordioso. Porque Deus não é como o pastor aqui. Como o irmão que está do seu lado, que muitas vezes não te olharia e não acreditaria em você. Deus, irmãos, não nos desampara. Bom e justo é o Senhor. Quantas vezes, irmãos, você já falou que ia desistir? Quantas vezes, irmãos? Hoje você está aqui, louvando e agradecendo ao Senhor. Quantas vezes você olhou para você mesmo e falou assim, olha, eu não vou mais. Eu não aguento mais. Mas bom e justo é o Senhor. Ele mostra os caminhos aos pecadores. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores redimidos, irmãos.
lavados pelo sangue de Jesus, irmãos. E Ele conduz esses pecadores, irmãos, ao caminho da retidão. Ele faz isso comigo, faz isso com você. E fará conosco durante todo o ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 9: conduz os humildes na justiça, e aos mansos lhes ensina o seu caminho, irmãos. Então perceba que Ele conduz o manso. Ele conduz aquele que se arrepende, irmãos, não é o soberbo. Ele conduz aquele que se arrepende, aquele que se entrega ao Senhor, mesmo tendo feito tantas coisas que desagradam ao Senhor. A partir do momento que nós nos arrependemos, irmãos, Ele conduz esse que se arrependeu a um caminho de retidão e ensina o seu caminho. Às vezes você olha para o ano de 2024 e fala assim: pastor, fiz tanta coisa. Mas Ele disse: Ele conduz aos humildes na justiça. Confessa o pecado, irmão. Se entrega a Deus. Eis-me aqui, Senhor, que Ele irá nos ensinar o seu caminho. O Senhor não somente nos alcança, mas Ele nos molda, irmãos. Ele nos conduz, irmãos. E glória a Deus por isso. Conduz os humildes na justiça, e aos mansos lhes ensina o seu caminho. E olha o versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. O povo de Deus é direcionado por Deus e experimenta em todos os aspectos que Ele é misericordioso e que Ele é fiel. Versículo 11. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Davi, depois de ter refletido sobre a fidelidade de Deus, Davi, depois de ter refletido aqui, irmãos, sobre a bondade de Deus, ele olha para o seu coração e vê como pecador é e se refugia na misericórdia de Deus. Por amor do Teu nome, diz Davi, perdoa o meu pecado, confessando o seu pecado. Como que eu espero em Deus, irmãos? Em obediência à palavra de Deus. Como que eu espero em Deus, irmãos? Me arrependendo, diariamente me arrependendo, irmãos. O pastor Márcio costumava falar uma frase, né? Santo, né? Ou seja, separado, não é aquele que não peca, mas é aquele que diariamente se arrepende. Diariamente se arrepende. Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que confessa seu pecado e deixa, encontra misericórdia. Esse é o chamado para nós, irmãos. Vai errar, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus, irmãos, que encontraremos misericórdia, porque Ele é bom. Na minha caminhada com o Senhor, eu espero em obediência, eu espero em arrependimento e também espero em temor a Deus, porque olha o versículo 12. Só vou parar de pregar quando parar de chover, amém, irmãos? Amém. Quem é o homem que teme o Senhor, irmãos? Essa pergunta aqui dá a entender que havia poucos que temiam ao Senhor aqui nesse contexto. E que, consequentemente, não tinha sabedoria em seus caminhos. Porque somente quem teme a Deus tem, de fato, sabedoria. Quem não teme a Deus, irmãos, tem conhecimento, entenda isso. Quem não teme a Deus tem conhecimento. Mas sabedoria é o conhecimento na prática, irmãos. Às vezes a pessoa, ela sabe de todas as ciências, irmãos. Sabe de tudo, mas não tem sabedoria porque não teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que importa para nós, irmãos, é conhecer tudo ou temer a Deus? O que importa para nós, irmãos, acima de tudo, é ser bem-sucedido em todas as áreas, no lugar de temer a Deus? Será que é isso, irmãos, que importa para nós? A gente vai ganhar o mundo, irmãos, mas se não temer a Deus, perderemos a alma. O salmista fala: quem é o Senhor quem é o homem que teme a Deus, irmãos? Podemos ter coisas legítimas, irmãos, construir coisas aqui nessa terra, mas que não perdamos o temor ao Senhor. Temor ao Senhor, irmãos. Quem teme ao Senhor é ensinado no caminho dele. Quem teme ao Senhor é guiado por ele. Versículo 12 ainda.
Esse que teme o Senhor, o que ele faz? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O temor a Deus, o temor ao Senhor, é o caminho que conduz ao entendimento da sua vontade. Irmãos. Não tem como andar aqui e não temer ao Senhor e querer andar na vontade de Deus. Irmãos, eu mostro que eu temo ao Senhor nas mínimas coisas, irmãos. Como eu falei, temer ao Senhor aqui dentro é fácil. Temer ao Senhor com o microfone na mão aqui é fácil, irmãos. Eu mostro que eu temo ao Senhor nas minhas relações fora daqui, irmãos. Aqui dentro também. Mas, como Paulo disse, escrevendo aos Romanos, Deus espera de nós que tenhamos um culto racional. Racional, irmãos. O que é culto racional? É um culto lógico. Não deve haver uma esquizofrenia, irmão, na minha vida. Eu sou de uma forma aqui, lá fora eu sou de outra. Eu cultuo a Deus aqui, lá fora eu cultuo a outra coisa. Não, irmãos. Culto racional é um culto lógico. É ter coerência na minha atitude aqui com a minha atitude lá fora, irmãos. É ter coerência com as minhas palavras aqui e com as palavras lá fora, irmãos. Culto lógico, irmãos. Culto racional. Quem teme o Senhor, esse ele conduz ao entendimento da sua vontade, e assim nós somos instruídos por ele. Temor ao Senhor, irmãos. Versículo 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele tira os meus pés da armadilha. O que é isso aqui, irmãos? É dar um passo, ou é não dar um passo sem o Senhor me direcionar. Ele diz, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele tira os meus pés da armadilha. É não dar um passo sem considerar o Senhor em meus caminhos, irmãos. Quem nós somos de querer andar aqui, irmãos, e não ter essa consciência que ele que tira os nossos pés da armadilha? Quantos de nós, irmãos, que se não fosse o Senhor, estaríamos onde agora? Se você está aqui agora, se você está aqui hoje, é porque ele tirou seus pés da armadilha. Se você está aqui hoje, irmãos, no dia 5 de janeiro, pedindo, clamando mais a Deus, é porque ele te livrou, irmãos. Ele transformou o seu coração e tirou os seus pés da armadilha. Às vezes, no dia 5 de janeiro, de anos atrás, você tinha outros planos, outros projetos, mas ele tirou os seus pés da armadilha. Por isso que os nossos olhos devem estar sempre voltados para o Senhor. Irmãos, nós estamos seguros, temendo ao Senhor, independente das circunstâncias. Esperando em Deus com temor, estaremos seguros. Como nós esperamos em Deus, irmãos? Em obediência. Como nós esperamos em Deus, irmãos? Em arrependimento, porque nós precisamos. E como que nós esperamos em Deus? Com temor a Ele. Quando as coisas não acontecem conforme a nossa vontade, somos tentados a andar sem temer ao Senhor, irmãos. Escute isso. Estou planejando, estou querendo fazer, mas as coisas não estão acontecendo conforme a minha vontade, Deus. Eu planejei tanta coisa, Deus. Eu entreguei ao Senhor aqui os meus planos, os meus projetos, planejei, mas as coisas não aconteceram conforme eu estava querendo, Deus. Vou perder o temor ao Senhor, irmãos? Somos tentados a isso, mas que Deus nos livre disso, irmãos. Somos tentados, irmãos, a querer mudar os nossos planos e desconsiderar os caminhos do Senhor quando os nossos planos não se concretizam, irmãos, mas que Deus nos livre disso, irmãos. Que o nosso temor ao Senhor seja inegociável, porque isso é segurança para mim e é segurança para você. Temer ao Senhor nos traz a paz que excede todo entendimento. Temer ao Senhor nos traz a segurança que nós tanto precisamos, irmãos. Os caminhos do Senhor são assim para nós, irmãos. Caminhos de paz, mesmo no meio da adversidade, e não de mal, irmãos. Caminho de segurança, mesmo em meio à tribulação, mas não de mal, irmãos.
Mesmo que a gente não entenda o que acontece em nossa vida, mas se você está temendo ao Senhor, você está seguro. Temer ao Senhor, obediência, arrependimento, em temor a Deus e, em último lugar, em oração. Olha o versículo 16. O salmista faz oração. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Davi, ele fala que ele está só e aflito. Perceba, irmãos. Davi aqui, no momento que ele fala que ele está só e aflito, ele não estava sozinho no sentido de não ter pessoas perto dele. Davi tinha muita gente ao seu redor aqui, irmãos, entenda isso. Davi tinha muita gente ao seu dispor, mas Davi, às vezes, ele se sentia sozinho, mas não se sentia sozinho porque ele não tinha pessoas ao seu redor. Ele se sentia sozinho porque se sentia que Deus havia se esquecido dele, aí a solidão vinha. Se sentia sozinho não porque não tinha pessoas perto dele, mas se sentia sozinho porque achava que Deus havia se esquecido dele. Perceba isso, irmãos. Mas Deus, diz o salmista também, que mesmo que o meu pai ou minha mãe me abandone, o Senhor não me desamparará. Mas Davi se sentia sozinho. Mas não porque Deus havia se esquecido dele, porque na sua caminhada, em muitos momentos, ele se esqueceu de Deus. Escute isso. Davi, ele se sentia sozinho, não porque Deus havia se esquecido dele, porque Deus não nos abandona. Escute isso. Nós que abandonamos a Deus, na medida que andamos aqui, desconsideramos Deus, irmãos. Nós que abandonamos a Deus, na medida que as coisas não acontecem conforme a nossa vontade, queremos andar segundo a nossa própria vontade. Nós que nos esquecemos de Deus, quando nós andamos aqui, irmãos, e não temos os nossos desejos realizados, e nos esquecemos de Deus e de temer a Deus. E quando nós esquecemos de Deus, nos sentimos sozinhos. E por quê, irmão? Porque essa frase não é versículo bíblico não, mas é uma certeza que há um buraco no seu coração ou na sua vida do tamanho de Deus. E quando nós andamos aqui nessa terra e não consideramos o Senhor, nos sentimos sozinhos, irmãos. Ficamos desesperados, porque as coisas desse mundo nos preenchem temporariamente, mas só o Senhor é capaz de nos preencher eternamente. Só o Senhor. Nós estamos andando aqui e o salmista nos ensina que muitas vezes podemos nos sentir sozinhos, mas não nos sentimos sozinhos porque Deus nos abandona, mas porque muitas vezes na nossa caminhada, nos nossos planos, vocês têm planos para 2025? Eu tenho muitos, tem projetos, mas nos sentimos sozinhos porque muitas vezes na nossa caminhada nos esquecemos de Deus. Qual que é o resultado disso, irmãos? Solidão na alma. Quem já experimentou aqui, irmãos, uma dificuldade tremenda, mas não se sentiu desamparado porque o Senhor era com você? Experimentou disso, irmãos? Experimentamos disso. Agora, já pensou, irmãos, se o Senhor não tivesse te alcançado? Se o Senhor não tivesse aberto seu coração? Já pensou, irmãos? Talvez você nem estaria aqui hoje, em meio a tamanha tribulação, sofrimento. Por isso que o salmista, tendo consciência que ele não poderia se esquecer de Deus, no versículo 16 ele fala: volta-te para mim, volta-te para mim. 17, as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. 18, olhe para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos, com que fúria me odeiam. Versículo 20, guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, não me deixes envergonhado, pois eu me refugio em ti. Visto que Davi confia em Deus, é que ele ora, para que a esperança que se havia formado nele, irmãos, não fosse decepcionada, irmãos. Eu sei que foi formada uma esperança em você, foi formada uma esperança em mim, irmãos. Que o Senhor nos ajude, para que Deus faça crescer a nossa esperança quando ela for pequena. Que Deus nos ajude, irmãos, para que Ele possa despertar a nossa esperança quando ela estiver dormente. Que Deus possa confirmar a nossa esperança quando ela estiver oscilante, irmãos.
Que Deus possa ressuscitar nossa esperança quando ela estiver morta. Ele é capaz de fazer isso. Irmãos, é esperar do Senhor que nós precisamos para esse ano. Mas eu não espero da boca para fora. Nós aprendemos com o salmista como nós esperamos no Senhor. Eu não espero no Senhor só com as minhas palavras, porque isso não vai mudar a minha vida, irmãos. Vai mudar a minha vida se eu esperar no Senhor com obediência ou em obediência. Vai mudar o meu ano de 2025, será diferente se eu esperar no Senhor com arrependimento. O meu ano de 2025 será diferente se eu esperar no Senhor temendo Ele. E meu ano de 2025 será diferente se eu esperar no Senhor em oração. Eu espero no Senhor em arrependimento, em obediência, irmãos, com temor a Ele e em oração. Você percebe que isso na prática muda a nossa vida? Muda, irmãos. Todo mundo quer esperar no Senhor, mas pagar o preço para esperar ninguém quer. Mas isso que vai fazer diferença na minha vida, isso vai fazer diferença na sua vida. Irmãos, nós queremos desfrutar do Senhor, mas o caminho é estreito para aquele que é cristão de fato. Mas graças a Deus nós temos esperança, que nós não andamos na força do nosso braço. Nós podemos as coisas naquele que nos fortalece. Por isso espere no Senhor. Quando estiver difícil, clame ao Senhor. Quando estiver complicado, clame ao Senhor, porque não sou eu quem estou falando. O salmista quem diz. No versículo 3, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Irmãos, é a palavra de Deus, não sou eu. O que a gente fala sobre isso, irmãos? Espere no seu lugar, vamos orar. Pai, muitas vezes nós não entendemos os nossos caminhos, ó Deus. O apóstolo Paulo diz que inescrutáveis são os seus caminhos, insondáveis são os seus juízos. Muitas vezes, Senhor, nós planejamos e não temos aquilo que tanto planejamos. Mas uma coisa que nós podemos ter a certeza, que aquilo que a Tua palavra diz é a verdade, ela é viva e eficaz, que aqueles que esperam no Senhor, jamais, nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Nos ajuda a colocar a esperança no Senhor nesse ano, Pai, que se iniciou. Nos ajuda, Pai, a esperar no Senhor em obediência, como o salmista nos ensinou. Nos ajuda a esperar no Senhor, Pai, sabendo quem nós somos e em arrependimento, porque precisaremos da Tua misericórdia, da Tua graça, porque não somos perfeitos e nem iremos ser aqui nessa terra. Por isso precisamos, ó Pai, do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos ajuda a esperarmos no Senhor, Pai, em arrependimento, e não somente em obediência e arrependimento, também esperarmos no Senhor, acima de tudo, com temor ao Senhor, Jesus. Muitas são as tentações, muitas são as portas largas, muitas são as propostas, Senhor, que enfrentaremos nesse ano que há de vir. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor. Nos ajuda a andarmos aqui nessa terra, Pai, no ano de 2025, esperando no Senhor, mas temendo ao Senhor, não de qualquer forma. E esperando no Senhor sempre em oração, Jesus. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque nós sabemos que o Senhor é soberano, mas sendo soberano, decidiu agir na história pela oração do seu povo. Por isso nós oramos. Nós oramos porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós oramos porque sabemos que os Teus ouvidos, Senhor, estão atentos aos nossos clamores. Nos ajuda a esperar no Senhor em oração também, em constante oração, todo dia, porque
nenhum dos que esperam em Ti ficarão decepcionados. Somos gratos ao Senhor em nome de Jesus.